Fala galerinha, professor Kevin aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tecido nervoso, tá? O tecido nervoso ele é super, hiper, mega importante e ele é de suma importância para que você entenda o sistema nervoso por si só, tá? Então, para a gente entender sistema nervoso, antes a gente vai precisar entender tecido nervoso, tá bom? Então, ele de fato é de uma importância bastante grande para a gente. Então, preste muita atenção aí, porque esse conteúdo não é tão simples, mas ele é tranquilo, tá? É só prestar atenção que tu vai entender. Vamos lá. Quando a gente pensa em tecido nervoso, o tecido nervoso ele tem a função de condução de informação, tá? Então o tecido nervoso ele vai levar a informação de um lado para o outro do teu corpo e com isso ele vai manter um equilíbrio corporal bastante grande. Ele é composto por dois grupos de células. Uma célula ou um grupo de células chamadas de neurônios, que é justamente as células que têm a informação ou as células que têm a função de passar essa informação adiante, e as células chamadas da glia, ou também pode ser chamado de gliócitos, tanto faz. Os gliócitos ou células da glia, eles são justamente as células que vão sustentar os neurônios. Os neurônios são a grande estrela do sistema nervoso e do tecido nervoso, tá? Porém, é o que tem menos do tecido nervoso. Então, cerca de 10% mais ou menos do seu tecido nervoso é neurônio. Todo o resto, todos os outros 90% são as células da glia. E elas estão ali responsáveis justamente para conseguir fazer o quê, queridos? Para conseguir trazer para esse neurônio, trazer para essa estrutura de célula nervosa um certo mimo, vamos dizer assim. Então, ele que é responsável justamente por conseguir fazer com que o neurônio funcione na máxima atividade possível sempre, beleza? Então, primeiro a gente vai ver as células da glia e depois a gente vai ver as nossas células neuronais, certo? Quando então se fala de células glia, o que tu vai perceber? Cada uma tem uma função que vai auxiliar o sistema nervoso como um todo. Legal? Os oligodendrócitos, por exemplo, eles são células que são responsáveis por produzir o que a gente chama de bainha de mielina. Então, toda vez que a gente pensa em oligodendrócito, tu vai pensar em produção da bainha de mielina, certo? Porém, quando a gente pensa em célula de Schwann, a célula de Schwann tem a mesma função, produzir a bainha de mielina. Então, Kevin, qual que é a diferença de uma célula de Schwann para um oligodendrócito? O local onde elas estão. Os oligodendrócitos, eles produzem a bainha de mielina de neurônios que estão no sistema nervoso central. Enquanto que as células de Schwann, elas produzem a bainha de mielina em neurônios que estão no sistema nervoso periférico. Então, SNC significa sistema nervoso central. Enquanto SNP significa sistema nervoso periférico. Beleza? Então, célula de Schwann no sistema nervoso periférico, enquanto os oligodendrócitos no sistema nervoso central. A bainha de mielina, ela é uma estrutura que ela vai ter a função de acelerar o impulso nervoso. Ela faz com que o impulso nervoso seja saltatório. E o impulso nervoso saltatório ele é mais rápido, perfeito? Então é ela que tem essa função de aceleração do impulso nervoso. As células ependimárias, elas são células importantes, porque elas são células relacionadas ao revestimento tanto da estrutura cerebral como também da estrutura de medula espinhal, certo? As células ependimárias, ela tem esses cílios, e os cílios são importantíssimos para movimentar o que a gente chama de líquor ou
líquido cefalorraquidiano ou líquido cérebro-espinhal, tanto faz, é a mesma coisa, que é um líquido que está ali no interior da estrutura nervosa e ele serve justamente para controlar a pressão interna do cérebro, beleza? E quem vai movimentar esse líquido são esses cílios das células ependimárias. Então ela é super importante para que esse líquido ele tenha uma certa abrangência na estrutura do sistema nervoso como um todo. A micróglia, ela nada mais é do que uma célula que está relacionado à defesa. Então, toda vez que a gente pensar em micróglia, você vai pensar em defesa ali do seu sistema imunológico. Então, ela é a célula responsável por defender ele contra patógenos, defender ele contra toxinas. Tranquilo? E os astrócitos, eles são células relacionadas à nutrição do meu neurônio. Então, percebe que o seu neurônio ele é muito mimado, tá? Tem alguém que dá comida para ele, tem alguém que defende, tem alguém que vai auxiliar ele a acelerar o processo, né, de transporte de informações. Então, realmente, esse cara aí é um cara que ele é bastante mimado dentro da tua fisiologia, certo? Quando a gente pega um neurônio, o neurônio ele tem várias porções, várias partes que é importante que vocês saibam, beleza? Primeira parte do neurônio é a ponta aqui da frente do neurônio, chamado de dendrito, tá? Então, dendrito é onde ficam os receptores, por onde vai justamente adentrar, né, os neurotransmissores, que são os mensageiros químicos do sistema nervoso, beleza? Dentro desses dendritos aqui, o dendrito ele vai dar acesso ao que a gente chama de corpo celular, que é essa estrutura aqui como um todo. O corpo celular é onde ficam as organelas do neurônio, então onde fica retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, lisossomos, o núcleo também, tudo fica no interior do corpo celular, perfeito? Do corpo celular eu vou para um filamento chamado de axônio. O axônio ele pode ser de diferentes tamanhos, tá? Você tem axônios super longos, você tem axônios mais curtinhos, então tudo depende do que, né, a gente está falando, de qual neurônio que a gente está falando. Ao redor do axônio eu tenho a bainha de mielina, então, por exemplo, nesse exemplo que você está vendo ali, esse neurônio é um neurônio motor, né? E o neurônio motor ele é um neurônio do sistema nervoso periférico, logo é a célula de Schwann que vai produzir a bainha de mielina que recobre ele. E aí o impulso ele vai ser saltatório, então o impulso nervoso ele vai saltar de nódulo de Ranvier em nódulo de Ranvier, certo? Então esse impulso ele vai ser mais rápido. Ao final do meu neurônio eu vou ter justamente a sinapse nervosa ocorrendo. E a sinapse nervosa ela ocorre entre as terminações axônicas de um neurônio e o dendrito do outro neurônio, perfeito? Então, quando se pensa em transmissão do impulso nervoso, o que a gente pensa é que o impulso nervoso ele sempre transmite nesse sentido aqui, ó, beleza? Ou seja, entra pelo dendrito, vai para o corpo celular, axônio, terminações axônicas e passa para outro neurônio a informação. É como se fosse um correio sem fio, né? E telefone sem fio, correio sem fio não existe, né? É como se fosse um telefone sem fio. Alguém vai lá, fala a informação no seu ouvido e você depois emite essa informação pela tua boca, no ouvido de outra pessoa. Não é isso? Aí a pessoa escuta e depois transmite para outra pessoa pela boca no ouvido dela. E com isso a informação ela vai caminhando. É exatamente assim que ocorre, né, no sistema nervoso. Você recebe a informação por uma ponta e transmite pela outra ponta para o outro neurônio seguinte e assim por diante. E assim o caminho da informação ela vai seguir dentro do teu corpo, beleza? Quando a gente pensa em tipos de neurônio, você tem basicamente 3 tipos de neurônio. Neurônio sensorial, que ele vai estar relacionado com os sentidos, né? Então, toda vez quando você pensa nos sentidos, você tem os receptores sensoriais, né? Então, por exemplo, aí no teu olho, você que está vendo essa aula agora, você tem um fotorreceptor na retina. E esse fotorreceptor da retina, ele está captando luz, perfeito? Por isso você está enxergando. Só que essa luz ela é captada pelo fotorreceptor, mas ela é interpretada pelo seu cérebro. Então, o fotorreceptor ele capta a luz, ele passa a informação para o neurônio sensorial. O neurônio sensorial ele vai até, né, a estrutura cerebral e ele vai entregar essa informação para o neurônio associativo, que tem a função de associar as informações. Esse neurônio associativo ele vai associar as informações
e ele vai emitir uma resposta. Ele pode guardar isso no conceito dele, ou ele pode emitir uma resposta que é um movimento. Essa resposta que é um movimento, você vai chamar, né, o neurônio de neurônio motor, que é o neurônio que promove o movimento. Percebe que a morfologia deles é diferente, tá, gente? Então, existe uma diferença na morfologia dos tipos de neurônio. Então, neurônio associativo não tem bainha de mielina presente em larga escala, tá? Neurônio sensorial tem o corpo celular numa posição um pouquinho diferente, e isso é normal, tá? Então, cada neurônio ele vai ter um formato diferente, ele vai ter uma estrutura levemente diferente, certo? O que a gente tem que entender? Primeiro a gente tem que entender como que o neurotransmissor ele é propagado dentro de um neurônio. E depois a gente entende como que ele é transmitido para outro neurônio, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber é a sinapse nervosa, ela sempre vai ocorrer entrando pelo dendrito. Kevin, tem como entrar por outros locais? Tem, tá? Tem, beleza? São exceções, mas existe, tranquilo? Então, por exemplo, tem como ir direto para o corpo celular, tem como ter uma sinapse de axônio com axônio, mas não é o comum. O comum é que a informação ela chegue pelo dendrito. Do dendrito, essa informação ela vai para o corpo celular. Do corpo celular, essa informação ela vai para o axônio, que é a estrutura mais alongada. Do axônio, essa informação ela vai para as terminações axônicas. E aí ela chega no final do neurônio e ela vai ser passada para o neurônio para frente. Perfeito? O que a gente quer descobrir na propagação do impulso nervoso? O que acontece aqui? Como é que acontece para o impulso nervoso ele conseguir ser propagado no sentido axônio, terminação axônica? Perfeito? E aí é legal que você saiba que o impulso nervoso ele é de natureza elétrica, ou seja, eu preciso induzir uma corrente elétrica para o impulso nervoso de fato se propagar, tá? Então ele é de natureza elétrica, os íons eles terão que ser bombeados, né, no sentido de você propagar de fato, né, essa estrutura, perfeito? Então preste atenção, o neurônio quando ele está em repouso, certo? Ele está polarizado. O que significa isso? Do lado de fora do neurônio ele tem cargas positivas, igual está na imagem, e do lado de dentro do neurônio ele tem cargas negativas. Perfeito? Então ele está polarizado, positivo de um lado, negativo do outro. Por que ele está polarizado? Porque nele está funcionando uma bomba chamada de bomba de sódio e potássio. Se tu lembrar da tua aula de transportes ativos, tu vai lembrar que a bomba de sódio e potássio ela é um transporte ativo que tem como função expulsar sódio e colocar potássio para dentro da célula. E isso é contra o gradiente de concentração, perfeito? Então lá fora da célula já tem muito sódio, ela coloca ainda mais sódio para fora da célula e coloca ainda mais potássio para dentro da célula, certo? E aí com isso você mantém essas cargas aí diferentes, positiva e negativa. Quando o neurotransmissor ele chega aqui no dendrito, o que ele faz? Ele promove a inativação da bomba de sódio e potássio. Quando a bomba de sódio e potássio para de funcionar, o sódio que está lá fora, ele começa a invadir o meu neurônio, coisa que você está vendo aqui, ó. E aí com isso, a carga interna do neurônio ela começa a ficar positiva e a carga externa ela começa a ficar negativa. Então a polarização muda, ela inverte e por isso a gente fala que a membrana ela ficou despolarizada. Então o que significa isso? Despolarizada significa que ela trocou o sinal. Então dentro ficou positivo e lá do lado de fora ficou negativo. Por que isso aconteceu? Porque o sódio começou a entrar em larga escala. Por que o sódio entrou em larga escala? Porque a bomba de sódio e potássio não está funcionando nesse momento, certo? No momento que isso acontece, gente, isso gera uma corrente elétrica, porque as cargas elas entram em movimento, gerando uma corrente elétrica e um campo eletromagnético ao redor dele. Com isso, a carga ela vai saltar. Quando a carga ela salta, significa que naquela região onde ela estava, eu vou ter um processo chamado de saída de potássio. Essa saída de potássio, ela vai devolver a polarização original que eu tinha.
Então a saída de potássio do neurônio ela é chamada de repolarização. Então repolarização, saída do meu potássio. A bomba ainda está inativa, certo? E a bomba só vai ativar depois que o potássio sair de forma suficiente. Beleza? Então o potássio sai, aí começa a entrar o íon cloro, aí você vai ver uma potencial baixando ainda mais, e aí com isso eu retomo a bomba de sódio e potássio, e ao retomar a bomba de sódio e potássio, você de fato retoma ali o potencial de ação do meu neurônio, ou seja, você acaba deixando o neurônio em repouso novamente, beleza? Se eu ploto isso num gráfico, o que eu percebo? Que o neurônio em repouso, ele está numa voltagem de menos 70 mV, que é essa voltagem aqui, ó, menos 70 mV, perfeito? Quando eu tenho o impulso nervoso chegando ali, ou seja, quando o neurotransmissor chega, a bomba de sódio e potássio ela é inativada, e aí eu começo a entrar na fase subindo, que é a fase de despolarização, e aí ó, ela começa a subir o potencial sobe. Quando chega lá em volta de mais 38 mV, esse mais 38 mV é o que a gente chama de potencial de ação. Quando ele chega no potencial de ação, o elétron ele vai saltar de um nódulo de íon vier para outro. E aí o impulso ele vai saltar, que é a forma saltatória de transmissão do impulso. Quando esse impulso salta, a região onde ele estava começa a justamente expulsar potássio dentro da célula. Essa expulsão de potássio dentro da célula a gente chama de despolarização, que é isso aqui, ó, é a descida. A despolarização ela vai até lá embaixo e aí você tem um período chamado de período refratário, que é o período que demora para a bomba de sódio e potássio voltar a funcionar. Esse período refratário aqui ocorre a entrada de de cloro, que é justamente o que faz com que o potencial abaixe ainda mais, e é isso que é um sinal para a bomba de sódio e potássio voltar a funcionar, voltar a ligar, e aí o neurônio volta a ficar em repouso. Perfeito? Existe uma lei chamada de lei do tudo ou nada. A lei do tudo ou nada ela me diz que se o neurônio ele chega ao potencial de ação de mais 38 mV, o impulso ele vai passar adiante. Se ele não chegar nesse padrão, o que vai acontecer? O impulso nervoso não salta e aí a propagação do impulso nervoso ela acaba naquele momento. Beleza? Quando se fala de sinapse, tá? A sinapse nervosa, como a gente já falou, ela é nesse sentido. Dendrito, axônio, terminações axônicas, sempre nesse sentido. Então o que tu está vendo aqui, ó, o que tu está vendo aqui é uma terminação axônica e o que você está vendo aqui é um dendrito. Tem dois tipos de sinapse nervosa. Sinapse química, que é essa que a gente vai falar agora, que ela tem a ver com neurotransmissores. E tem uma outra sinapse, que é a sinapse elétrica, que tem a ver com a passagem de íons de forma direta. Kevin, qual que é a diferença das duas na prática? Sinapse elétrica, os neurônios se encostam. Sinapse química, eles não se encostam. Ele tem essa fenda sináptica que tu está vendo aqui. Sinapse elétrica ela é uma sinapse mais rápida, mas ela é mais específica. Ela basicamente faz sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, lá no músculo cardíaco, você tem sinapses que são elétricas. Ou seja, o músculo cardíaco só tem uma função, que é contrair. E ele responde isso de uma forma muito rápida. E por que isso? Porque ele não tem neurotransmissão em fenda sináptica. O elétron vai direto para o outro neurônio rapidão para ele conseguir fazer essa contração o mais rápido possível. Perfeito? A sinapse química ela é um pouco mais lenta, certo? Mas ela tem uma diversidade muito maior. Então, são neurônios que eles vão ser estimulados de diferentes formas e cada forma que ele for estimulado, ele vai criar uma conceituação, vai criar uma consequência específica para aquilo. Certinho? Como é que funciona essa besteirinha aqui, ó? Essa terminação axônica que está aqui em amarelinho nessa imagem,
ela é justamente o neurônio que estava ativo. O que ele vai fazer? Através da entrada de um íon chamado de cálcio, ele vai conseguir liberar essas vesículas que estão cheias de neurotransmissores que são mensageiros químicos. Esses neurotransmissores eles serão liberados na fenda sináptica e serão capturados, serão recebidos pelo dendrito. E esse dendrito, ele justamente vai, ao receber, certo, esses neurotransmissores, ele acaba gerando um potencial de ação em outro neurônio. Cada neurotransmissor, em cada quantidade, gera um potencial, né, de ativação do meu neurônio diferente. Então a gente ativa os neurônios de forma diferente ao longo da nossa vida. É isso que cria conceitos diferentes e é isso que cria reações diferentes a determinadas situações. Então, um exemplo claro disso aqui. Você tem alguns neurotransmissores que são muito conhecidos, como por exemplo, a adrenalina. A adrenalina é um neurotransmissor que acelera o corpo. Ele faz o seu corpo ficar todo o quê? Todo pilhado. A adrenalina está muito ligado com fuga, a adrenalina está muito ligado com luta, está muito ligado com essa relação. A noradrenalina ela já é uma estrutura relacionada mais à concentração, a status de alerta. Então, por exemplo, quando você está com medo contínuo, geralmente você acaba liberando noradrenalina. A adrenalina é quando você sente aquele medo de uma vez para outra, como se fosse um susto. Aí a adrenalina está mais alta. Agora, a noradrenalina não. Eu estou numa situação que eu estou com medo, estou sempre concentrado, sempre em alerta. Aí a gente já chama de noradrenalina. Você tem dopamina, que é o que dá muito prazer, assim. Toda vez que você pensa em dopamina, você pensa que é um tipo de neurotransmissor que ele te traz um prazer profundo. Você para de sentir dor, você para de sentir tudo por conta da dopamina. Não é à toa que tem vários fármacos que acabam aumentando, né, a quantidade de recepção de dopamina. E aí com isso o paciente para de sentir dor. Ele para, tá? O mundo fica totalmente diferente. Ocitocina tem a ver com amor, GABA tem a ver com calma, acetilcolina tem bastante a ver com aprendizado, né? Você tem endorfina e serotonina também, que é bastante famoso, ligado à euforia, ligado a bem-estar, ligado à felicidade. Então tudo isso são neurotransmissores diferentes e cada neurotransmissor desse vai ter uma reação diferente no sistema nervoso do cara, beleza? As drogas elas acabam alterando a atividade do sistema nervoso. Então, por exemplo, o que é uma droga classificada pela OMS como depressora? É uma droga que vai diminuir a sua capacidade de sinapses nervosas. Então, ela vai reduzir a quantidade de sinapse, como acontece com o álcool, como acontece com alguns opioides, como heroína, tá? Tranquilizantes. Tudo isso vai diminuir a atividade do sistema imunológico. Existem drogas que são estimulantes, que vão aumentar a atividade do sistema imunológico, como acontece com as anfetaminas, cocaína, cafeína. Tudo isso deixa o indivíduo mais em alerta, deixa o indivíduo mais pilhado. E tem drogas que são perturbadoras, que são drogas que vão confundir, elas vão modificar a sua atividade psíquica como um todo e elas confundem tudo. Isso vai alterar o seu estado de humor, de pensamento, de percepção, tá? Como acontece com LSD, cannabis, que é maconha, MDMA, que é a mesma coisa que êxtase, certo? E a ketamina. Então, quando o indivíduo ele toma essas drogas, realmente ele fica o quê? Ele fica desnorteado, vamos dizer assim. Ele fica com uma estrutura perturbada ali dentro da sua estrutura cerebral. Perfeito? Queridinhos, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido aí o tecido nervoso. É um tecido um pouquinho mais chatinho, principalmente a parte de condução. Então eu aconselho que você veja, dê uma lida num livro e tal também, mas veja essa aula quantas vezes for necessário, faça exercício, né? Tire dúvidas também, eu acho que é importante, porque realmente essa parte é um pouquinho mais complexa, mas com calma tu vai perceber que tu vai pegar a manha, isso aí vai sair tranquilo. Beleza? Um beijo, um queijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.